Boa noite, pessoal. Então, dando sequência ao nosso estudo, com relação ao capítulo 8 do Livro dos Espíritos, nós vamos tratar hoje das questões 413 a 415. Essas questões, elas dão início ao assunto visitas espíritas entre pessoas vivas. Vocês acham que é possível? Nos nossos sonhos, quando sonhamos com parentes, ou com amigos, ou mesmo quando sonhamos com pessoas que julgamos desconhecer, ou que é evidente, é claro, que durante o nosso dia elas são totalmente desconhecidas do nosso convívio social. Isso realmente é possível? Então, o objetivo hoje é dar início a essa conversação, de modo que também possa ter a oportunidade e a vontade, é claro, de fazer uma reflexão com os vídeos anteriores, do qual já abordamos alguns pontos bem específicos com relação à liberdade do espírito durante a emancipação da alma, as suas relações com os espíritos à sua volta, e o despertar das suas faculdades. Então, nós temos aqui na questão 413 a seguinte questão: do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas: a do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? E temos as seguintes respostas. No estado de emancipação, prima a vida da alma. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas fases de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente. Ou seja, nós sabemos que, conforme os estudos anteriores, o espírito, por simpatia, ele busca as suas afinidades no decorrer do período em que se encontra dormindo. Mas não é o caso exatamente aqui. Aqui nós vamos tratar de visitas entre pessoas vivas, no caso. De uma forma geral, nós poderíamos relacionar as mesmas visitas de pessoas vivas com desencarnados pelo mesmo processo, por afinidade, seja ela qual for, seja por um momento de bem-estar, seja por um bom convívio, uma boa convivência, ou seja até por um processo de antipatia. Então, é possível sim nós termos essas relações com espíritos, tanto familiares como amigos, como ilustres desconhecidos do nosso convívio social, mas que de uma forma geral nós vamos entender que realmente nós desconhecemos a amplitude dos nossos relacionamentos sociais. Nós não temos ideia da proporção em que se pode atingir a quantidade de amigos que possuímos devido à quantidade enorme já de reencarnações. Mas vamos fazer um paralelo bem simplório a respeito de ter uma vida dupla. Eu já tive casos de ouvir pessoas falando que se sentiam muito bem no momento de dormir, porque ali eles estavam em plena vivência espiritual, estavam reencontrando com amigos, estavam fazendo novas amizades, estudando, tal. E uma boa parte dessas pessoas acabam vivendo mais de saudosismo, ou eu posso até levar para um outro lado mais extremo, passam a viver mais da fuga da sua vida social do que realmente de uma relação verdadeira no plano espiritual. Ou seja, pessoas às vezes esperam ansiosamente o momento de dormir,
ou criam oportunidades constantes para irem dormir, para supostamente estarem entrando nesse ambiente paralelo. Ou seja, aqui ninguém está brincando James Bond não na vida. Nós estamos aqui simplesmente para viver, cumprir as nossas obrigações, trabalhar, né? E eventualmente durante a vigília, durante o sono físico, você vai ter um momento de liberdade, e com essa liberdade você vai recorrer às pessoas que têm uma certa afinidade. Então vamos pensar assim, não dá para separar uma coisa da outra. Você não vive duas vidas, uma espiritual e uma encarnada. Não, você é um ser espiritual vivendo um momento como um ser humano encarnado. Então, nesse processo, não tem como separar, não tem como você viver duas existências, não. Os momentos de descanso, de emancipação da alma, você pode muito bem recorrer a conselhos de parentes, de amigos que de repente estão ali para te apoiar, não para te guiar, para te apoiar psicologicamente, para confortar ou sugerir modos do qual você possa resolver determinadas situações. Isso não significa que nós temos que viver apelando a esse tipo de situação, seja por saudade ou por necessidade extrema. Então, não se separa o espírito, né? A vida do espírito da vida do encarnado. É como se nós tivéssemos a água num estado fluido e depois tivéssemos o gelo. Uma e outra coisa são iguais, apenas que em determinado momento ela está em estado sólido e num outro momento ela está no estado líquido. Então não há milagres. É possível sim esse relacionamento, mas não esperem, né, misticismo, né? Não esperem mistificações, não criem mistificações com relação a essa ideia de estar vivendo em duas vidas. E também não acreditem em quem diz que faz isso constantemente, porque isso é uma tremenda uma mentira, uma tremenda uma balela. Tá? Até meus amigos que estudam o assunto ou que vivenciam constantemente o desdobramento ou a projeção astral, eles sabem claramente que isso não ocorre à sua vontade. Não é um botãozinho de liga e desliga e você fala, eu estou lá do outro lado, eu vou dormir, eu vou lembrar tudo o que acontece. Não, isso não ocorre dessa maneira. Então muito cuidado, atentem às suas vontades e atentem principalmente às pessoas que se dizem portadoras dessas faculdades, tá? Antes de tudo, o estudo. E após o estudo, o discernimento para ter uma ideia de quem realmente vocês estão lidando. Na sequência, nós temos aqui a questão 414. Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Olha, perfeitamente. Nós já falamos sobre isso na questão anterior. Porém, nós vamos parar e refletir o seguinte: o que é se conhecer? O que é se conhecer de fato? A resposta é o seguinte: certo, e muitos que julgam que não, certo, e muitos que julgam não se conhecerem, costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que eu suspeites, amigos em outro país. É tão habitual o fato de irdes encontrar-vos durante o sono com amigos e parentes, com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Me desculpem, ler da forma como é conjugada que o verbo é colocado, às vezes realmente é um trava-língua. Então vamos voltando à questão, o que é se conhecer de fato? Nós temos na questão 401, que foi nos vídeos anteriores, a questão da relação direta com outros espíritos, né? Quando nós falamos de outros espíritos, nós não sabemos exatamente com quem nós estamos lidando.
tá? Já falei aqui sobre as afinidades, isso é um fato, não tem como se excluir disso. Abrir os olhos com relação às nossas necessidades vai nos levar diretamente a compreender as nossas afinidades. Uma observação: podem essas relações serem com espíritos encarnados ou não. Tá certo que nós estamos aqui falando sobre visitas espíritas entre pessoas vivas, né? Mas quem garante que de repente nós não estamos lidando com um espírito desencarnado, assumindo uma forma perispiritual de alguém do qual conhecemos? Pode ser um amigo, um parente, um chefe de uma empresa, um colega de profissão, e de repente, né? Tentar nos influenciar de alguma forma, ou para que de repente a gente possa pegar uma aversão à pessoa, né, pelo modo como ela se portou, ou enfim, não se sabe exatamente quais as intenções de um espírito assumir uma outra forma. O fato é que nessas relações, a capacidade plástica de um espírito, ele sabendo lidar com isso, ele pode sim se apresentar como um pai, né, seu, uma mãe desencarnada, e nessa necessidade afetiva você ser induzido a um erro. Por isso que muitas vezes é até bom nós não nos lembrarmos mesmo do que ocorre durante esses momentos. Podem ser tanto de outros países como até mesmo vizinhos, né? Nós entendemos que muitas vezes nós reencarnamos nos mesmos locais onde já convivemos em outras épocas. E para que isso? Para que um mesmo grupo possa se estabelecer, possa crescer, possa trabalhar junto ou se proteger junto, de forma a que não haja tantas intromissões, ou que pelos exemplos uns dos outros possamos colher bons frutos, né, e progredir gradativamente. Isso é um fato também, não tem como nos omitir dessa questão. Então, muitas das vezes nós sonhamos com pessoas que são vizinhos nossos e não entendemos o porquê dessa simpatia, dessa aproximação. Às vezes nem se trata de uma grande amizade, mas de uma proximidade, ou então de repente até mesmo de se estar conversando ali para ajustar alguma situação. Enfim, são muitas as possibilidades. Lembrando que eu vou estar sempre falando de possibilidades. Eu nunca vou estar aqui afirmando para vocês é assim ou é de outro jeito. Não. Sempre vamos trabalhar com possibilidades. Fora isso, eu estou fora. Eu não estou aqui para induzir ninguém a nada. E finalmente, na questão 415, que para mim nesse momento é o principal, nós temos a seguinte questão: que utilidade podem essas visitas ter, né, se as olvidamos? O que é olvidar, né? Olvidar é deixar de lembrar, perder as lembranças de alguma coisa, de alguém ou de si mesmo, não conseguir lembrar, esquecer-se. Ou seja, por que nós não conseguimos lembrar dessas recordações? Qual o objetivo temos de nos relacionar com espíritos encarnados, conversarmos com esses espíritos e depois não lembrarmos absolutamente nada? Eis aí a grande questão. Vamos pensar da seguinte forma: se você vai até um amigo, você vem até a mim, faz de conta que eu sou seu amigo, e me faz uma pergunta, pede uma informação, ou de repente pede encarecidamente que eu dê um conselho, que eu vou até apelar encarecidamente, porque eu não gosto de dar conselho para ninguém não. Mas eu vou lá e resolvo te dar esse conselho. Você vai aceitar se você quiser. Caso não, você não vai conseguir assimilar essas ideias. A mesma forma, se você tiver contato com um desafeto, você só vai aceitar se você quiser. Você só vai entrar num acordo apaziguar se você quiser. Ou seja,
não há objetivo nenhum. Se nós lembrarmos de algo que nós não quisermos, não vai fazer efeito nenhum. Fiquemos então com as sensações boas ou ruins, né, que supostamente possamos ter nesses momentos. E assim, com certeza, não vamos criar a ideia mística, né, de que tivemos com anjos, que tivemos com parentes, fomos aconselhados ou que estamos sendo perseguidos por alguém mesmo que seja encarnado. Então é isso, meus amigos. Fiquem em paz e aguardemos aí os próximos vídeos, que dessa vez eu prometo que serão um pouquinho mais rápidos. Boa noite e até o próximo.